Bem, amigos, bem-vindos então agora ao bloco de Direito Administrativo, em que nós trataremos da administração direta e da administração indireta. Em aula anterior, nós comentamos a distinção entre concentração, desconcentração, descentralização administrativa. E nós vamos fazer o seguinte, amigos. Antes de nós avançarmos aqui no estudo desse tema, administração direta e indireta, nós vamos fazer uma breve revisão sobre desconcentração e descentralização administrativa. Então, vem aqui comigo na tela. Vamos lá. Olhem só, amigos. Quando nós falamos em administração pública ou em organização administrativa, nós temos que nos lembrar, basicamente, destas duas técnicas, da qual se vale o legislador para estruturar a administração pública, para organizar a forma de atuação da administração pública. Tá legal? E aí nós temos lá as técnicas da descentralização, legal? E da desconcentração. Desconcentração versus descentralização. Aqui você já conhece, então nós vamos passar muito rapidamente sobre estes temas aqui. E aqui é importante nós lembrarmos, inicialmente, que quando nós falamos de desconcentração administrativa, esse CO aqui, ó, ele diz respeito à criação de órgãos. Legal? Diz respeito aqui à criação de órgãos públicos. Legal? A gente coloca até um acento aqui. Ao passo que o CE da descentralização, tomando pelo menos a chamada descentralização por serviços, esse CE aqui já diz respeito à criação de entidades. Legal? A criação de entidades. O que você precisa levar para a prova sobre desconcentração e descentralização administrativa é que na desconcentração, nós estamos diante de uma única pessoa jurídica. Ao passo que na descentralização, nós estaremos diante de duas pessoas jurídicas, pelo menos. Legal? Nós temos ali um ente que vai transferir algumas atribuições a uma outra pessoa jurídica. Quando a gente fala em desconcentração, nós estamos falando em subdivisões internas. No interior de uma pessoa jurídica, ela vai se subdividir e se desmembrar em órgãos. Tá legal? Então, a estrutura administrativa que nasce da desconcentração é o órgão público. É o órgão público. Bacana? Por outro lado, na descentralização administrativa, a pessoa jurídica, a administração direta, ela vai transferir uma parcela de suas atribuições a uma outra pessoa jurídica. Então, nós estaremos diante aqui da existência de duas ou mais pessoas jurídicas. Uma em relação à qual a Constituição atribuiu aquela competência e outra entidade para a qual foi transferido o exercício daquela competência. E para nós comentarmos aqui rapidamente sobre as modalidades de descentralização administrativa, é importante nós nos lembrarmos da descentralização por serviços, tá legal? Da descentralização por serviços, da descentralização por colaboração e da chamada descentralização geográfica ou territorial. Legal? O nosso maior interesse aqui nesse bloco de hoje estará aqui, ó, na descentralização por serviços. Tá legal? Porque é nesta modalidade de descentralização que são criadas as entidades da administração indireta. Então, a todo momento que nós falarmos em administração indireta, nós temos que nos lembrar que aquela entidade descentralizada, ela é fruto desta descentralização por serviços. Bacana? Que também é chamada de descentralização legal. Descentralização legal porque ela depende de lei. Beleza? Tudo bem até aqui? Por outro lado, nós temos lá essa outra modalidade de descentralização administrativa, que é a descentralização por colaboração.
E aí, amigos, ela não será uma descentralização legal. Ela será uma descentralização, vamos puxar uma setinha aqui, negocial. Legal? Ela não vai depender de uma lei em sentido formal. Ela vai depender de um contrato ou de um ato administrativo. Ou de contrato ou de ato administrativo. É isso que caracteriza a descentralização por colaboração. E por outro lado, nós temos também a descentralização geográfica ou territorial, por meio da qual são criados, os chamados territórios federais. Territórios federais. Belezinha? Tudo certo até aqui? Então, amigos, rapidamente uma pincelada, uma breve revisão sobre desconcentração e descentralização administrativa. E o que é importante nós percebermos, justamente antes de avançar, a distinção entre essa descentralização por serviços e a descentralização por colaboração. Olhem só, pessoal, imagine que vou dar um exemplo, ou melhor, vou dar 2 exemplos para que esse tema fique bem claro aí para você consiga visualizar na prática tanto a descentralização por serviços como a descentralização por colaboração. Imagine o seguinte, você está de férias e você vai viajar de carro com a sua família. Legal? Vai viajar de carro com a sua família e tal. Aquele dia bonito, todo mundo faz as malas, entra no carro, abastece, calibra o pneu. Imagine aí, traça lá no GPS a rota para a cidade de destino e aí você pega uma rodovia. Legal? Você pega uma rodovia e vamos imaginar que seja uma rodovia federal. Você está lá dirigindo em uma BR. Bacana? Muito bem. A União criou uma entidade da administração indireta, uma autarquia chamada DENIT. Criou uma autarquia chamada DENIT justamente, olhem só, vamos ganhar aqui algum espaço. Mas o que aconteceu? A União criou esta autarquia, esta entidade da administração indireta chamada DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e incumbiu esta outra pessoa jurídica de cuidar ali de toda a sua infraestrutura de transportes. Então, aquela rodovia que você está trafegando por ela, quem está incumbido de deixar o asfalto lisinho, de, enfim, fazer a capina ali das laterais, enfim, deixar realmente filé a rodovia para você trafegar, é o DENIT. Tá legal? Então você está dirigindo ali em uma rodovia que está sob a responsabilidade do DENIT. E aí o DENIT vai lá, contrata uma empresa A, contrata uma empresa B para prestar os serviços, duplicar ali um trecho da rodovia, tapar ali alguns buracos, bacana? E tudo isso está sendo feito por uma pessoa jurídica chamada DENIT. Esta pessoa jurídica, ela resultou desta descentralização por serviços. Tá legal? A União editou uma lei que criou essa autarquia e deu a ela esta responsabilidade de cuidar da infraestrutura de transportes. Legal? Agora imagine uma outra situação. Imagine que agora, amigos, imagine que você está dirigindo por uma rodovia. Você entrou na rodovia, já tem aquela plaquinha ali, ó, rodovia pedagiada. Legal? Então, para você andar naquela rodovia, dirigir aí seu carro, sua moto naquela rodovia, você tem que pagar um pedágio. E aí, amigos, nós estamos diante de uma situação totalmente distinta daquela em que você dirigia lá na rodovia do DENIT. Por quê? Agora, nós temos ali uma pessoa jurídica, legal? Uma pessoa jurídica que celebrou um contrato, tá legal? Ela celebrou um contrato para fazer a manutenção, a restauração, todos os reparos daquela rodovia. E aí, quando nós estamos nesta prestação de serviço público que foi transferido a uma outra pessoa jurídica por meio de ato ou contrato, aí, amigos, nós estaremos aqui embaixo, ó. Nós estaremos aqui embaixo nessa descentralização por colaboração. Olha, coloque aí o exemplo da rodovia com pedágio.
Legal? Que você tem lá uma concessionária, né, uma empresa que recebeu essa concessão de cuidar desta rodovia. Então, rapidamente aí 2 exemplos por meio dos quais você consegue visualizar aí na prática a descentralização por serviços, né, a união, a administração direta, criando uma entidade, e no outro caso, o serviço público sendo delegado a um particular, descentralização por colaboração. Aí não é necessário uma lei, aí será necessário, ora, um ato administrativo, ora, um contrato administrativo, como naquele nosso exemplo. Belezinha? Tudo certo até aqui? Agora, pessoal, nós vamos efetivamente entrar aqui no nosso estudo, né, nesse tema do bloco de hoje, que diz respeito à administração direta e administração indireta. E os conceitos de administração direta e indireta têm tudo a ver com estas técnicas de desconcentração e descentralização que nós acabamos de comentar. Venham aqui comigo na tela porque isso tudo vai ficar claro a partir de agora. Vejam só. Quando a gente fala em administração pública, nós podemos falar nessa expressão administração pública, ora, em sentido objetivo, legal? Ora em sentido objetivo, ora em sentido subjetivo. Bacana? Quando a gente fala em administração pública em sentido objetivo, nós estaremos falando da natureza, das atividades que são desempenhadas pela administração. Ou seja, nós estaremos falando do o que a administração pública faz. Por outro lado, quando a gente fala lá no sentido subjetivo, né, formal ou orgânico dessa expressão administração pública, nós não interessa mais para nós o que está sendo feito, quais são as atividades desempenhadas pela administração. Aqui, amigos, terá interesse para mim os sujeitos. Os sujeitos que são designados à administração pública. Em outras palavras, me interessa quem é que faz parte da administração. E a todo momento em que nós estudarmos este tema, né, organização administrativa, nós estaremos tomando por base o sentido subjetivo de administração pública. Legal? Então vamos anotar aqui logo abaixo o sentido subjetivo de administração pública. Subjetivo, formal ou orgânico. E nesta acepção subjetiva, a administração pública, amigos, ela pode ser classificada em administração direta, legal? E administração indireta. Tá, até aí eu já sei, tô careca de saber, né? Quero saber o que isso significa. Bem, administração direta, amigos, são os próprios entes políticos. Ou seja, eu estou falando aqui da União, legal? Dessa pessoa jurídica chamada União. Eu estou falando aqui de cada uma das pessoas jurídicas dos estados membros da nossa federação. Legal? Então eu tenho lá a pessoa jurídica do estado de São Paulo, eu tenho lá a pessoa jurídica do estado do Rio de Janeiro, né? Do estado de gloriosa Minas Gerais. Eu tenho aqui também a pessoa jurídica do Distrito Federal e cada uma das pessoas jurídicas dos municípios brasileiros. Bacana? Então, a administração direta, né, são os próprios entes políticos. São os próprios entes políticos. São os próprios, outro nome que pode aparecer na sua prova, além de entes políticos, são entes federativos. Bacana? Ente político, ente federativo, né? Pessoa política, tudo isso significa administração direta. União, estados, Distrito Federal e municípios. Tá legal? Agora, quando eu falo em administração indireta, aí eu estarei falando em alguma destas entidades que nós vamos comentar agora. Quando eu falo em administração indireta, eu posso estar diante de uma, vamos lá, de uma autarquia,
Legal? De uma fundação pública. Aqui vejam que não é qualquer fundação, não são. Eu estou excluindo aqui as fundações privadas, né? Faz parte da administração indireta apenas as fundações públicas. Tá legal? Eu tenho ainda as sociedades de economia mista. E, por fim, as empresas públicas. Então, essas 4 entidades aqui, essas 4 categorias de entidades, elas compõem a chamada administração indireta. Tá legal? A administração indireta, que pode aparecer em prova também com outros nomes. Pode aparecer em prova, por exemplo, como sendo pessoas administrativas, que vai se contrastar ali com os entes políticos, com as pessoas políticas. Aqui embaixo, na administração indireta, nós temos as pessoas administrativas. Nós temos as entidades descentralizadas. Bacana? Então, a administração direta, ela é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Já a administração indireta são outras pessoas jurídicas, e aí nós poderemos ter ali as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista ou as empresas públicas. E aí a gente usa esse mnemônico FASE para memorizarmos aí quais são essas 4 categorias de entidades descentralizadas. Bacana? Antes da gente avançar, o que é importante nós percebermos aqui, além dos sinônimos, entes políticos, entes federativos, se contrastando ali com as pessoas administrativas ou entidades descentralizadas. Bacana, vamos tirar aqui para a gente ganhar um pouco de espaço. Administração indireta ou descentralizada, nós temos lá também essa terminologia que pode também aparecer na sua prova, as entidades descentralizadas. Legal? Tudo certo até aqui? Bem, pessoal, o que é importante a gente já começar a perceber aqui? Que a administração direta é ela quem cria cada uma das entidades descentralizadas, das entidades da administração indireta. E isso aqui é feito por meio de lei. Tá legal? É a lei, E aqui eu estou falando não em lei em sentido formal, Na verdade, eu estou falando lei em sentido formal, em sentido estrito, tá legal? Não estou falando aqui em lei em sentido amplo. Só vale a criação de uma entidade da administração indireta somente se dá por lei, aquela lei que é aprovada pelo Poder Legislativo. Então, é daí que a gente diz que a criação de entidades da administração indireta, ela obedece ao princípio da reserva legal. Legal? É algo mais ainda. Esse princípio da reserva legal, ele tem um conteúdo ainda mais restrito do que o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, a gente estuda lá que a lei, ela é tomada em um sentido amplo. Então, quando a gente diz lá que a administração pública deve agir segundo a lei, a gente está falando de lei em sentido amplo. Vale lei, vale resolução, vale decreto. Tá legal? Agora aqui, amigos, na criação de entidades descentralizadas, só vale a lei em sentido estrito. Bacana? E aí, por isso que a gente chama aqui de princípio da reserva legal. Ora, a lei vai diretamente criar a entidade, ora, a lei vai autorizar a criação da entidade, mas isso nós vamos ver com detalhes mais à frente. O que é importante nós percebermos que esta criação aqui, esse movimento da administração direta criando a indireta, para que fique bem consolidado aí na mente de cada um de vocês, é que aqui nós estamos diante de uma descentralização, legal? De uma descentralização por serviços. Uma descentralização por serviços, também chamada de outorga.
também chamada de outorga. Bacana? Cada uma das entidades da administração indireta, pega lá uma fundação pública federal, pegue lá uma autarquia estadual, uma sociedade de economia mista de determinado município, uma empresa pública distrital, né? Então, cada entidade aqui vai possuir a sua personalidade jurídica própria. E quando a gente fala, amigos, em personalidade jurídica própria, nós temos que nos lembrar que se eu sou uma pessoa, legal? Eu sou uma pessoa e você é uma outra pessoa, não há subordinação entre eu e você. Legal? E falando aqui, né, considerando essas pessoas jurídicas da administração pública. Então, a união, né, que nós desenhamos logo no início aqui da tela, a união, né, pega aqui a união, ela não exerce nenhum tipo de poder de mando sobre o Distrito Federal. Legal? A União não manda lá em um município ou em algum estado brasileiro. O que existe é uma relação de cooperação entre eles, né? do nosso Estado federativo. Mas não há hierarquia, não há subordinação, não há dever de sujeição entre os vários entes políticos da nossa administração. Legal? Da mesma maneira que não há, vamos já anotar aqui na tela, da mesma maneira que não há subordinação entre a administração direta e a indireta, aqui também é preciso ficar bem claro que também não existe subordinação aqui. Tá legal? Então, por mais que a direta tenha criado a entidade da administração indireta, aqui não há subordinação entre elas. Bacana? A gente já está quase fechando aqui esse slide. É importante só nos atentarmos para um último ponto que aparece bastante em prova. Da onde? Estava fazendo uma questão de prova e me deparei lá com a expressão entidades paraestatais. Entidades paraestatais. E até agora você não comentou sobre elas. Bem, pessoal, as chamadas paraestatais, essas entidades paraestatais, anote aí, elas não fazem parte da administração pública. Tá legal? Elas não pertencem nem à administração direta e nem à administração indireta. E eu tenho certeza que você conhece, né, pelo menos uma dessas entidades paraestatais. É muito provável que aí na sua cidade tem ali um clube ou tem ali um escritório do Senai, do Senac, do Senat, né, do Sebrae. Então, o que vai acontecer? Estas entidades paraestatais, elas compõem o chamado Sistema S. Esse Sistema S, que é composto justamente por esses Senai, Senac, enfim, todas essas siglas que a gente está comentando aí, e elas atuam em colaboração com a administração pública. Legal? Pelo próprio nome aqui, né, paraestatais, pelo próprio nome delas, a gente já consegue perceber que elas se colocam ao lado do Estado. Paraestatais, ao lado do Estado, ao lado da administração pública, sem pertencer à administração. Por exemplo, a gente pega lá os paramédicos. Legal? Tem lá os paramédicos, eles não são médicos. Eles não são médicos, né? Então, eles atuam ali em colaboração, em conjunto com os médicos. Então, tem lá dentro de uma ambulância, tem lá o médico e tem os paramédicos que vão fazer o socorro a uma pessoa. Então, os paramédicos, eles atuam junto com os médicos, colaborando com o médico, embora não seja ali um médico propriamente dito. Outro exemplo, as organizações paramilitares. Essas organizações paramilitares não são militares propriamente ditos, mas atuam ali em parceria, em colaboração com militares. E da mesma maneira, as entidades paraestatais não fazem parte da administração pública, embora atuem ali ao lado em colaboração com o poder público. Bacaninha? Então vamos lá. Vamos agora passar aqui a tela para nós costurarmos alguns conceitos e deixarmos bem clara a distinção aí entre a administração direta e a indireta. E aí, amigos? Olhem só.
Na administração direta, que é composta lá pela União, estados, Distrito Federal e pelos municípios, o que vai acontecer? Cada uma dessas pessoas jurídicas aqui, ó, que a gente está circulando, ela vai se subdividir internamente. E ela vai se subdividir em órgãos públicos. Bacana? Então, quando a gente fala em administração direta, eu estou falando em um conjunto de órgãos públicos que pertencem aqui a determinada pessoa jurídica. Legal? Estes órgãos públicos integram as pessoas políticas, pessoas federativas, entes centralizados, e eles irão exercer a chamada função administrativa de forma centralizada. E como houve o desmembramento em órgãos públicos, aqui será a administração pública centralizada e desconcentrada. Legal? Belezinha até aqui? Agora nós vamos comparar aqui com a administração indireta. A administração indireta não é o conjunto de órgãos. Aqui nós já falaremos em um conjunto de entidades. Legal? Muita atenção aqui com essa expressão, entidades. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o direito, lá atrás, eu tinha acabado de me formar na engenharia e comecei a estudar direito justamente para concurso público, para me preparar para concurso público. Depois, posteriormente, acabei cursando ali, fazendo a graduação em direito. Mas eu me lembro que muitas vezes eu passava batido na sutileza entre a diferença entre esses termos todos. Quando a gente fala em órgão público, nós estamos falando em uma estrutura jurídica, sim, com um conjunto de características. Legal? E a característica principal dos órgãos públicos é não possuir uma personalidade jurídica própria. A gente vai detalhar isso mais à frente. Por outro lado, quando a gente usa essa palavrinha aqui, entidade, a característica principal de uma entidade é justamente possuir uma personalidade própria. Isto traz para as entidades da administração indireta uma série de prerrogativas que nós vamos ver mais à frente. Legal? Mas grave aí, a administração indireta é o conjunto de entidades. Bacana? Estas entidades, amigos, elas estão vinculadas à administração direta, à administração central. Atenção aqui a essa palavrinha, porque quando a gente coloca aqui vinculada, a gente está pressupondo aqui que não existe hierarquia, que não existe subordinação entre indireta e administração direta. Legal? A gente vai detalhar isso mais à frente, fiquem tranquilos, mas por hora percebam aqui a distinção entre órgãos públicos na direta, entidades na indireta. Legal? Estas entidades descentralizadas são as chamadas pessoas administrativas. E isto vai viabilizar o exercício da função administrativa de forma descentralizada. E aí, naquele exemplo que a gente deu anteriormente da União, criando lá uma estrutura separada, que é o DENIT, para cuidar da sua infraestrutura de transportes. Criou uma nova pessoa jurídica, descentralização administrativa, e deu a ela a titularidade e a obrigação por prestar ali aqueles serviços públicos de conservação das rodovias. Legal? Então isso foi fruto justamente dessa descentralização por serviços que a gente tinha acabado de comentar.